Uma das vantagens desse modelo remoto é a gravação. Pois bem, boa tarde a todos, toda, Lilian. Já está com máscara, está fora de casa, é? Eita. Eu estou no trabalho, professor, porque na terça eu tenho natação de 1 até 1h40, aí eu já venho para o Sesc, né? Aí fico aqui e até queria dizer ao senhor que eu vou precisar sair às 4, porque eu vou dar aula. Tá legal. Bem-vinda, Carol. Bom, eu vou começar o assunto sobre música experimental, né? E eu tenho a impressão que a gente vai precisar de umas 2 aulas para fechar esse tema. Então vai ser muito importante a gravação dessas 2 aulas, porque é onde vai estar o grosso da teoria, né? E não só a teoria, uma suposta teoria geral da música experimental, mas uma reflexão crítica sobre o uso desse termo nas nossas atividades, né? Então, vou apresentar para vocês algo da tradição da música experimental, da tradição conceitual da música experimental, né, os principais autores, algumas características gerais daquilo que se chama de música experimental dessa fonte, né? E eu vou trazer para vocês uma aula antiga que eu tinha na pós-graduação sobre isso, organizada num mapa mental, onde eu procuro elencar todos os termos, né, que cercam esse gênero, né, esse termo geral aí, que é a música experimental. Eu vou trazer vários exemplos, né, de como é que funciona isso, sobretudo exemplos retirados da própria música brasileira, né? A gente vai começar falando de um referencial estrangeiro e tal, mais geral, que é o referencial que todo mundo usa para pensar esse assunto, mas eu faço questão de mostrar, vou fazer questão de mostrar para vocês como é que isso funciona na vida real, digamos assim. Porque essas atividades elas estão mais próximas da gente do que a gente imagina. E elas são muito menos misteriosas do que a gente imagina. Elas estão muito ligadas à nossa realidade institucional e à maneira como o campo da música contemporânea tá sistematizado. Vou tentar trazer para vocês uma espécie de contexto de modo que vocês consigam entender, quando vocês estiverem ouvindo falar de música experimental por aí, né, do que se trata exatamente aquilo que está sendo dito. Porque quando a gente fala em música experimental, mesmo que eu não explique para vocês o que é, vocês vão ter uma ideia vaga do que isso significa. Existe uma espécie de senso comum que cuida dessa ideia de experimentalismo como um sinônimo de coisa estranha, de coisa desviante, de coisa diferente, de uma coisa radical, de alguma coisa que tem a ver com alguma ruptura, né, algum nível de ruptura com um padrão estabelecido. Só que quando a gente vai detalhar o que significa isso, a gente continua tendo dificuldade. Porque o detalhamento disso implica num bom detalhamento daquilo que você entende por normal. E na hora que você vai formular o padrão, quando a gente começa a formular o padrão, a gente descobre que existe uma série de preceitos nesse padrão aí que a gente usa como normal, que no limite são incompatíveis com uma formulação de prática artística saudável. Se a gente entra num consenso de que a música normal, a música que é a base do nosso pensamento, é uma música que não envolve nenhuma etapa criativa a ser produzida pelo intérprete, por exemplo, a gente aceita isso, isso é fato. Sim, não, talvez, há um problema, não é? Você sente que é um problema. Pô, eu não posso declarar uma coisa dessa. Se eu declarar uma coisa dessa, eu meio que jogo fora o neném com a água do banho. Eu tenho pudores de falar isso. Mas, quando eu vou dizer que uma coisa é experimental, entre outros fatores, eu vou dizer que é experimental porque o intérprete, de alguma maneira, ele tem uma presença muito grande no resultado final da coisa. Quer dizer, eu tenho uma partitura que possibilita uma abertura tal que quem vai decidir no final o formato daquilo que você está ouvindo é muito mais o intérprete do que o compositor. Ô, Valério, Diga.
Você acha que existe muito discurso retórico que, na verdade, na prática, até quem usa do discurso não pratica, mas também não critica e simplesmente segue o barco? Sim, esse problema é um problema prático, né? A gente precisa fazer nossas coisas. E, às vezes, é oportuno você colocar algumas grifes, né? Vincular algumas grifes, alguma grife já estabelecida, aquilo que você faz, porque você vende mais fácil, entre aspas, né? Vai circular mais fácil. Muita gente que trabalha com esse termo música experimental faz isso bem consciente do que está fazendo. Eu chamo minhas coisas de experimental porque quando eu mando para o Sesc, por exemplo, uma proposta, parece que o Sesc entende o que eu estou falando. Ah, é experimental, né? É possível fazer um festival de música experimental. E meio que todo mundo sabe mais ou menos do que a gente está falando. Quando eu coloco essa rubrica experimental, eu consigo alguma mobilidade social. Mas a gente está falando a gente está tendo aqui uma conversa de musicólogo, e não uma conversa de prático, que é olhar por cima da cerca, né? A gente está olhando por cima da cerca. E aí vem todos os problemas, né, de lidar com esse tema. Eu vou tentar deixar vocês bem a par da dimensão desse problema hoje, né? Se não der para terminar isso hoje, na semana que vem a gente fecha. Eu vou apresentar para vocês um mapa mental de um programa bem legal, que não sei se vocês conhecem, que chama Free Mind. Todo mundo vendo aí, né? Está escrito Musicologia 2 porque era o nome da disciplina que eu estava dando na época, mas uma das aulas era sobre música experimental. Eu ampliei um pouquinho essa aula para poder trazer para vocês o maior número possível de ideias, né, de exemplos, para vocês terem uma ideia mais ampla do que eu estou falando. Então, vamos lá. O primeiro gominho aqui da música experimental que eu queria mostrar para vocês, chamei de teorias da música experimental. Eu dividi essas teorias da música experimental em 3 pedacinhos. O primeiro são as teorias do senso comum. Aí depois, os 2 próximos gominhos, eu coloquei Cage e Nyman, porque esses 2 eixos vão servir para a gente entender o que a academia entende por música experimental. O John Cage e o Michael Nyman são 2 compositores. O Cage é norte-americano, o Michael Nyman é inglês. Eles formularam uma teoria da música experimental. Quer dizer, na verdade, Cage formulou uma teoria da música experimental e o Michael Nyman aprofundou e criou uma espécie de glossário de itens relevantes que tem a ver com a ideia de música experimental. Essas 2 referências acabaram se tornando paradigmáticas, icônicas, né? Todo mundo que fala sobre música experimental na academia acaba se referindo à maneira como esses compositores pensavam. Mas antes deles, como eu disse no começo da aula, né? Antes deles há o senso comum, porque a ideia de um experimentalismo em arte é algo muito mais antigo do que os enunciados que eles propuseram. Você vai encontrar na própria cultura brasileira, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, referência a movimentos de vanguarda europeus, né? E a gente já lida com termos como modernismo, como música concreta, como dadaísmo, como surrealismo, como, enfim, uma série de movimentos que, na sua época, significavam mais ou menos aquilo que a gente hoje em dia fala de experimentalismo. Então, existe sempre uma tradição a superar ou uma tradição a contrariar, digamos assim, a criticar, né? E você coloca alguma coisa que antagoniza com ela
no processo. Então, sempre houve essa coisa de que existe um status quo, mas, ao mesmo tempo, a arte ela tem uma vitalidade que extrapola esse status quo. E você acaba dando um nome para isso. Atividades como sei lá, os conceitos da Semana de Arte Moderna, de 22, por exemplo, estão nesse espírito de experimentação. A gente pode dizer, inclusive, que na virada lá do século XVIII para o XIX, quando a gente estava entrando na Idade Contemporânea, e estava surgindo a ideia de gênio na música, né? A gente pode classificar a experimentação sobre a música instrumental de Beethoven, por exemplo, como uma experimentação estricto sensu também, que contrariava o status quo, contrariava os padrões da época, criava um problema, né, para a definição do que seria obra de arte, e aumentava o sarrafo, né, para os próximos compositores que vieram depois dele. Então, essa coisa de você de forma contundente, colocar em movimento ideias que não estavam previstas numa base anterior, via de regra, são entendidas da mesma maneira, ou de uma maneira muito parecida com o que a gente entende hoje em dia como música experimental, como algo que tem a ver com experimentalismo. Portanto, existe um vínculo mais ou menos direto entre a própria ideia de arte, enquanto algo em si, enquanto algo autônomo, enquanto algo que possui lá sua própria vitalidade, sua própria justificativa em si mesma, e a ideia de experimentação, porque só a partir de uma ação contundente, de afirmação de uma poética, é que você pode criar um novo. E esse novo sempre teve vinculado à própria ideia de obra de arte. Né? A obra de arte, ela sempre traz consigo uma assinatura. Essa assinatura só faz sentido porque existe alguém que se autodeterminou ali e que é único, né? Ele não é parecido com mais nenhum outro. Na virada do século XVIII para o XIX, surge na música a ideia de obra musical, né? Que é uma coisa que a gente não vê tão forte em outras épocas. Existe música escrita, existe o compositor, existe uma ideia de que a música que está escrita, ela vale como referência para você fazer a música prática, mas é só no século XIX que você começa a entender a obra de arte em música como uma espécie de coisa em si, como alguma coisa que veio de uma ideia, de uma inspiração, e contaminou a mente de um compositor que, por conta da sua genialidade, em primeiro lugar, por conta da sua genialidade, ele está apto a receber essa inspiração. E ele tem uma capacidade que é complementar a essa, que é técnica, de expressar isso e fixar no texto musical essa ideia. A expressão dessa ideia no texto musical fixa, né, sobrevive, inclusive, à sua própria existência, né, e contamina o meio, e faz com que aquela ideia se propague na sociedade e se torne imortal. A gente está falando de uma espécie de mística da obra de arte que é inaugurada nesse momento. Né? E é com esse modelo de obra de arte que a gente está lidando quando a gente vai falar, entre outros, né, dos avatares que caracterizam aquilo que a gente entende por normalidade, ou naturalidade, ou natureza da música que a gente faz, ou da música que a gente aprende, né? Desde que a gente começa a estudar formalmente música. A ideia de obra está sempre aí no contexto. Guardem bem esse conceito de obra a que eu estou me referindo, e lembrem que ele é novo, né? Que ele é recente, porque depois a gente vai resgatá-lo, né? Quando estiver falando daquilo que contraria esse princípio. Bom, ou seja, existe sempre uma ideia de novo pairando no campo social. Porque sempre existe uma certa tradição, mais ou menos naturalizada, e alguma coisa que é diferente dela. Esse diferente dela, às vezes, é considerado, é classificado como algo novo, experimental, moderno, etc. Ou seja, existe uma formação do próprio senso comum nesse sentido, mesmo que a gente não teorize sobre nada. Até aí deu para acompanhar? Até aí tudo bem? Tudo certo. Beleza.
E o díptico, né, a segunda parte do meu raciocínio aqui inicial é que haveria por trás da própria ideia de obra de arte uma certa necessidade de experimentalismo. Porque é a partir de uma autodeterminação do artista, né, que surge aquilo que singulariza a obra que ele produz. A obra de arte, ela é uma espécie de síntese de uma poética, ou seja, de um ato criativo, de um ato criador. Ao dizer isso, eu já estou apontando a primeira contradição com a qual vocês vão ter que lidar mais tarde. Significa que exige-se da obra de arte, portanto da obra musical, que ela seja singular, que ela seja autônoma, que ela seja a expressão de uma poética idiosincrática, né? Uma poética singular. Ao mesmo tempo, a gente se refere a casos, digamos, radicais nesse sentido, como desviantes de uma normatividade. Aí a gente cria mais um problema, que é qual é o limite, qual é o limiar, né, a partir do qual eu vou considerar a obra de arte como algo que extrapola o limite daquilo que eu posso considerar como obra de arte, num sentido de dela ser excessivamente idiosincrática, ou excessivamente singular, excessivamente aberrante em relação à norma. Porque eu quero que ela seja diferente da norma, senão ela se confunde com o resto. Ou seja, ela não tem presença, ela não tem importância social. Mas quando essa extrapolação vai demais, a partir de um certo limiar, você começa a dar apelidos para ela. Ela deixa de ser simplesmente a obra de arte. Ela se transforma numa coisa para além da obra de arte, que acaba adquirindo um caráter, ou um estigma, né, de coisa iconoclasta, de alguma coisa que está ali mais por uma subversão da norma do que por uma afirmação virtuosa da obra de arte. Então, por trás da ideia de experimentação, também existe um estigma. Né? Agora, é um estigma que tem a ver com o extrapolar daquilo que caracterizaria uma obra musical como uma obra de arte. Isso é curioso. É de um excesso de individualidade que você vai começar a acusar, né, a obra musical de ser subversiva, de alguma maneira. Então, vamos para o senso comum. A gente tem que começar dele. Aqui eu apresento uma série de termos, né, que estariam vinculados à ideia de uma música experimental, segundo o senso comum. Então, a música experimental, ela seria uma música estranha, uma música caracterizada pela dissonância, é uma música caracterizada pela improvisação, por aspectos não convencionais e quebra de regras. Grosso modo, seria isso. Isso é familiar para vocês, né? Você fala em música experimental. Sim. É meio por aí, né? Tá todo mundo indo junto, né? Se você achar alguma coisa estranha, pode falar também. Porque, cuidado, eu estou usando também umas coisas de senso comum, né? Não vamos ficar aceitando tudo, não, senão a gente vai acabar... Eu vou acabar virando o portador da verdade para vocês, e isso também não é bom. Mas vem comigo, vamos lá. Eu separei um material para mostrar para vocês. Olha, existe um festival no Brasil chamado Música Estranha. Esse é o cartaz do festival. O próprio meio se denomina nesses termos. Então, se eu tenho lá um festival que vai abranger mais do que a música que é produzida na academia, aquela música que a gente aprende, né, na academia, aquela coisa que é composicional estrito sensu, e que envolve uma divisão entre compositor e intérprete muito bem definida, que envolve a confecção de partituras. E essa música de partitura é uma música na qual a ideia já está bem, bem clara lá nela mesma. Né? Quando a coisa está encaixada nesse paradigma, eu estou aquém da possibilidade de chamar isso de estranho pelo próprio formato. Né? Agora, quando eu extrapolo isso um pouquinho,
a música já escapa do eixo. Esse festival aí é um festival lá de São Paulo que acontece de tudo, na verdade. Eu já vi coisas mais caretas sendo tocadas lá, coisas muito ruidísticas sendo tocadas lá, improvisação, acontece de tudo. E por acontecer de tudo, por haver essa abertura para um monte de coisas diferentes, ele chama de música estranha. Significa, o nosso festival ele está fora do eixo. É um festival que não está bem encaixadinho no paradigma musical da academia. O apelido dele é música estranha. Aqui é outro festival. É o Festival de Dissonantes. Essa ideia de dissonância é importante também, justamente porque existe uma referência de consonância na nossa cabeça. A consonância não apenas como uma consonância entre intervalos, né, que a gente aprende na nossa formação musical, mas uma dissonância em todos os sentidos. A consonância nada mais é daquele acordo, daquela harmonia que existe, ou suposta harmonia que existe entre uma coisa e outra. Quando você apresenta uma coisa que foge dessa harmonia, você reconhece a ideia de dissonância. De repente aparece a dissonância. A dissonância é a tensão que exige um relaxamento. Se existe a dicotomia entre tensão e relaxamento, o papel da dissonância nesse contexto seria de desestabilizar aquilo que está estável. Então, por trás da ideia de música experimental, existe essa simbologia da desestabilização daquilo que está estável, assim como a dissonância, dentro do contexto da música tonal, cumpre esse papel, né? No caso, é bem interessante esse festival de dissonantes, porque ele é um festival feminista. Então, você coloca nesse cálculo aí da autodeterminação, da experimentação, né, enquanto ponto de dissonância musical, né, a afirmação do gênero também como ponto de dissonância frente ao status quo que é machista. Existe uma dimensão para além da simples afirmação de algo como diferente de uma música tradicional. Existe também uma autodeterminação feminina e de corte feminista declarado por trás do Festival de Dissonantes. Ou seja, você vê como a ideia de experimentação é polissêmica, né? Quando você fala em enfrentar o status quo, esse enfrentamento é complexo, ele não é um enfrentamento simples, de uma coisa que soa mal, uma coisa que soa bem, uma coisa que é barulhenta, uma coisa que não é. É mais do que isso. A ideia de improvisação. Isso aí é o cartaz de um evento de improvisação semanal, que está na sua edição 100, e ela vai cacetada lá em Minas Gerais, que se chama Quartas de Improviso. É um grupo de amigos que toda quarta-feira se reúne para improvisar livremente. A ideia de improvisação ela está muito vinculada à ideia de experimentação também. E não só porque isso é uma característica básica da música experimental brasileira, e aí eu vou explicar melhor por que a gente improvisa tanto na música experimental brasileira, mas é porque a improvisação ela tem uma história, né, que vem junto com a história da composição a partir dessa virada aí do século XVIII para o XIX também. Ela assumiu um papel de antagonista da ideia de composição. Depois, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, eu tenho bastante material sobre isso, né? Mas, eu posso passar para vocês. Mas, resumindo, a ideia de improvisação, ela só começou a ser usada sistematicamente, a maneira como a gente entende hoje, depois que se consolidou também a ideia de obra musical. A partir do momento que existe uma manifestação da obra musical nos termos da composição, ou seja, nos termos de uma ideia que é expressa nos seus mínimos detalhes na partitura, é que a improvisação se transforma no outro da prática musical. Porque a prática musical, ela apesar de você ter registro de compositores desde o século XIV, mais ou menos, na Europa, e aí eu abro um parêntese, o compositor, nesse contexto, é aquele que escreve música. A pessoa que escreve música,
é chamada de compositor na Europa desde o século XIV. Em vários países diferentes, inclusive, ao mesmo tempo. Ou seja, faz tempo que existe gente escrevendo música, mas é muito recente o advento do compositor enquanto figura social relevante. Antes da Idade Contemporânea, ou seja, antes do entorno da Revolução Francesa, música era basicamente performance. Quando você fala assim, você não fala em improviso. Você fala em música, numa atividade musical que carregava consigo já essa ideia de que o músico ele sabe se comportar diante de uma demanda, seja partitural, seja oral, seja aberta. O músico é um cara que sabe fazer música. E fazer música não é escrever música. Fazer música é cantar, é tocar. Né? Basicamente isso. Eventualmente esse músico escreve, mas não é isso que o distingue dos outros. Então, quando se fala em polifonia vocal, por exemplo, a polifonia vocal ela está baseada em noções de descanto e não em noções de uma escrita que foi evoluindo e foi se tornando complexa e foi permitindo que a polifonia se desenvolvesse. Não, essa escrita que obedece a uma série de normas que depois vocês vão aprender aí em contraponto modal, essa escrita ela se desenvolve a partir de uma prática. E nessa prática, que na época você vai chamar de descanto, porque existe um canto que você vai ter que descantar, contextualizando, né? Você na igreja você tem vários cantos que você usa como base para dizer a palavra divina. Esses cantos vêm da tradição oral milenar da igreja. O profissional descantor, ele vai aprender, ele é um cara que vai aprender a técnica de cantar junto com os fiéis da igreja e improvisar em cima daquilo que é cantado. É isso que é chamado de descanto. Então, existem manuais de descanto para você poder produzir polifonia. Então, você imagina a situação em que você tem 4 vozes, os 4 estão improvisando, mas eles todos estão formados na mesma regra de proceder de determinada maneira, evitar certas coisas, evitar saltos, evitar isso, não sei o quê, para que eles possam cantar juntos. Não significa que eles estão seguindo uma partitura, uma polifonia partitural. Não significa que eles estão lendo uma grade, necessariamente. Apesar de haver música polifônica escrita. Mas isso não é o fundamento da prática da polifonia cantada. As coisas vão juntas. Não é considerado fundamental que alguém escreva aquilo que eu vou cantar. Porque se eu sou músico, eu sei cantar. E é por isso que mesmo a música instrumental, ali do século XVIII já, quando a gente vê uma partitura de Bach, por exemplo, mesmo essa música instrumental, ela também não vem com nenhuma indicação de como fazer. Porque quem se ocupava da execução daquela música eram músicos, que sabiam o que fazer. Então ele não precisa colocar cena de dinâmica, de articulação, de ligadura para lá e para cá, dizer onde é que há a cadência, onde não é. Existe uma prática, né, de fazer música e existem pessoas que são formadas em cuidar disso, né, a partir de um referencial que pode ser a partitura, mas nem sempre. Daí que não faz sentido falar em improvisação. A improvisação só vai fazer sentido quando o paradigma muda. Quando as pessoas começam, quando a elite europeia, né, que está cuidando dos fundamentos de uma musicologia, ou seja, de uma ciência disso, eles estão começando a refletir sobre o fenômeno musical vigente na época, começam a determinar de uma maneira objetiva o que significa fazer música, quais são os papéis do compositor e do performer, e isso daí serve como fundamento, inclusive, para a criação de uma instituição de ensino geral, que é o conservatório. Então, o conservatório, ele vem como... Ele vem para atender essa demanda, mas, ao mesmo tempo, ele é um produto dessa necessidade. A partir daquele momento lá, se tornou possível pensar a música como se fosse uma coisa... como se fosse uma linguagem geral.
E aí você começa a ensinar sistematicamente música em escolas de massa. O mesmo método serve para formar todo mundo, né? Começa aí também a acontecer isso. E aí surge, nesse momento, uma ideia de que a partitura musical, com a performance inscrita nela, seria uma espécie de auge, de apogeu da representação da música em texto. É como se a música tivesse alcançado a maturidade da sua representatividade textual. Qual a importância disso? Até aí vocês estão me acompanhando? Tá. Qual a importância de eu ser capaz de colocar música nos mínimos detalhes no texto, né, na partitura? Significa que aquela dimensão misteriosa da música, ela de certa maneira conseguiu ser representada. A música sempre teve uma aura de mistério, sempre teve uma dimensão que era impossível de exprimir, que é o que a gente chama de inefável. Sempre teve alguma coisa de inefável na música. A música, ela opera de uma maneira que você não entende. É por isso que é impossível dizê-la categoricamente. É por isso que é impossível confundir a música como uma linguagem que a gente conhece. Porque a linguagem pressupõe um certo nível de decodificação de sinal. A música, ela representa um transbordamento dessa possibilidade de ser compreendida ou decodificada nesses termos. Você sempre vai ter você vai realizar tentativas de expressar, de dizer o que é a música, de dizer o que ela transmite, que tipo de conteúdo ela carrega com ela, e sempre aquilo que você vai anunciar é diferente do que o colega do lado vai anunciar, porque cada um vai ter uma fruição diferente do mesmo fenômeno musical. Ou seja, escapa, né, a uma categorização nos termos da linguagem, a maneira como a gente está acostumado a fazer, com qualquer outro objeto. Portanto, existe um mistério, uma aura misteriosa na música, né? Mas quando você começa a escrever a partitura nos seus mínimos detalhes, você traz para dentro da partitura, ou para dentro daquela... Você consegue capturar uma dimensão da música que estava por capturar, que é a performance. Porque antes eu tinha o material expresso na partitura e o performer fazia a música com aquilo. Quando eu coloco todos os detalhes da performance no texto, parece que a performance está no texto também. A performance está capturada. Aquilo que o músico tem que fazer é aquilo que está escrito. Se eu sou capaz de fazer isso para a música, e aí nessa virada do 18 para o 19, né, isso tinha se consolidado também, né? A partitura começou a circular como sinônimo da obra. A partitura era o duplo da obra, né? Você comprava a música lá na loja. Compra a música. Aliás, até hoje a gente tem isso, né? E aí, você comprou a música do fulano? Significa que você adquiriu a partitura do fulano. É a música do fulano. Ela já vem pronta, ela já vem com a performance escrita. Então, ela chegou no auge da linguagem, né? Ela consegue finalmente expressar no texto algo da sua essência. Qual é a consequência disso para a improvisação? A consequência disso é que os atos improvisatórios, a ação improvisatória, ela vai sendo considerada cada vez mais precária em termos da elaboração da ideia. Porque quando eu tenho tempo e foco, né, para elaborar a ideia, aí sim eu consigo criar obra de arte. Quando eu improviso, não. Quando eu improviso, a minha criação é precária. E cada vez mais precária. Aí, os improvisadores, primeiro que eles começam a ser chamados improvisadores, né? Eles começam a sofrer uma estigmatização que vai os levando a uma situação de músico de segunda categoria. O improvisador é alguém que elabora mal a música que toca, é alguém que desperdiça temas, é alguém que de uma virtuosidade pueril e fútil, é alguém que, no afã de demonstrar desempenho técnico, passa por cima das ideias musicais todas.
Enfim, é alguém incapaz de formular em alto nível a, a obra de arte. Porque improvisando eu não tenho condições de produzi-la, né, de evocá-la. Só quem pode improvisar nesse momento aí são os próprios compositores. Então você começa uma tradição de compositores improvisadores no século XIX. Então Paganini é levado em consideração como um compositor improvisador, Liszt, Chopin, Brahms, esses compositores podem, eles têm a permissão de improvisar porque eles sabem fazer música, porque são compositores. É raríssimo você encontrar alguém que é capaz de improvisar, ou seja, de fazer música por sua conta, e que não seja compositor. Essa estigmatização do improvisador, ela vai sendo cada vez mais aprofundada no século XIX. Até que chega um ponto que o antagonismo entre as duas coisas fica radical. É como se a gente estivesse falando de opostos. Fundamentais, opostos, fundamentais. Agora, ficou claro até aí? A improvisação, ela não é a relação entre composição e interpretação não é algo que veio desde sempre. Aquilo que a gente chama de improvisação não tinha nem nome antes de ser estabelecida de uma vez por todas a obra musical. Porque a praxis musical envolvia essa ideia de que o músico fazia música, enfim. Não tem muita outra maneira de dizer isso, mas o músico é aquele que faz música. E fazer música significa isso. Tocar, improvisar, criar enquanto toca. E seguir regras ao mesmo tempo. Né? Porque cada contexto tem lá suas regras. Então cria-se um novo critério para definir o que é música na virada do 18 para o 19, em outras palavras. Né? Ou seja, isso aí já é uma ferramenta que vocês vão ter, não, um instrumento que vocês vão ter para pensar a música de hoje. Onde é que está a improvisação quando vocês tocam? Onde é que está a criação? Onde é que está a composição? Qual é a relação do compositor com o performer? Né? Como é que está distribuído isso no campo? Né? Porque essas relações a que eu estou me referindo são fatos sociais. E por serem fatos sociais, eles dependem do contexto e das relações de poder que estão ativas nesse contexto. Significa que você pode mudar isso em algum momento. O que eu quero dizer isso? Eles não são fatos naturais. Eles são fatos sociais. Eles não são coisas biológicas, entendeu? Que a gente estava fadado a isso. Não, aconteceu. E aconteceu muito recentemente essa divisão. E as regras foram alteradas em favor de um pensamento, uma maneira de conceber a sociedade que até hoje com a qual até hoje a gente lida. Até aí tudo bem? Bem que eu vou entrar com filosofia agora. Pode ir, né? Pode ir? Só Todo uma mundo? questão Vai lá. de cunho técnico. Pois não. Você que está apresentando, você consegue ver a gente aí, né? Sim. Ah, porque às vezes eu fico fazendo assim, mas eu não sei se tu está vendo. Bom, no começo do século XIX, surgiu uma filosofia chamada positivismo na Europa. A ideia do positivismo era que a sociedade tem um desenvolvimento em etapas. Ela parte de uma situação mais primitiva para uma situação mais civilizada. E aí, o filósofo que formulou esse negócio chama Auguste Comte, é um francês. Ele é uma das vozes que estavam participando daquele processo de transformação de uma Europa feudal para uma Europa burguesa, para uma Europa moderna, civilizada. O processo pelo qual a Europa foi se modificando socialmente teve a ver com os avanços da Idade Moderna, ou seja, com a consolidação do pensamento científico como uma base para se pensar a relação do homem com a natureza. Algumas formulações nesse sentido dentro da própria de uma proto-ciência da sociedade, né?
a ideia de que, através da razão, era possível formular bem essa sociedade e as nossas relações intersubjetivas e sociais, né? A ciência traz um modelo de como fazer isso, e havia uma tendência, portanto, né? Quando Augusto Comte chega e formula a teoria da sociedade dele, ele coloca isso claramente, que o método científico ele teria a capacidade de servir como referência para uma mudança na sociedade para melhor. Então, ele descreve lá uma série de etapas que a sociedade vai ter que passar até chegar numa etapa que ele chama de positiva, e é daí que vem a ideia de positivismo, e toma uma série de providências, né? Ele cria uma série de teorias, né? E recomendações, formula uma série de recomendações para que a sociedade, de modo geral, humana, atinja esse grau. Bom, para atingir esse grau, ele intui que a teoria, a possibilidade de teorizar sobre a sociedade é fundamental. E para que haja possibilidade de teorização sobre a sociedade, é necessário um letramento. Então, a sociedade que tem letramento é mais civilizada do que a sociedade que não tem letramento. A sociedade que é capaz de produzir uma linguagem escrita é mais avançada do que uma sociedade que ainda não conseguiu fazer isso. Conseguiu, entre aspas. Ou seja, uma sociedade que se orienta e produz o seu conhecimento a partir de fontes orais, ela é mais primitiva do que uma sociedade que é capaz de se expressar através de uma fonte escrita. A sociedade que já estava mais avançada nesses termos era a sociedade europeia. E não a Europa de modo geral, mas assim, alguns lugares da Europa que já tinham passado pela Revolução Industrial, que já estavam, enfim, aqueles países que estavam detonando a África e a América Latina, né, e escravizando a gente aqui, roubando o ouro, o prata e o diabo, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, leiam o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Conta o processo de como isso aconteceu e por que esses países se desenvolveram tanto, né? Enfim, havia na Europa uma série de exemplos de uma sociedade mais desenvolvida. E todos esses exemplos passavam pela ideia do letramento, da produção de teoria, e a partir da produção de uma teoria da sociedade seria possível você tomar providências no sentido do desenvolvimento da mesma, até chegar no modelo ideal. Esse modelo ideal do Comte era um modelo no qual haveria um acordo entre industriais e cientistas que tomariam o poder e levariam a sociedade para rumo à civilização, né? Rumo ao positivo, ao positivismo. Essa doutrina foi muito influente, continua sendo muito influente até hoje, né? Mas, sobretudo, ela serviu para cimentar a relação da Europa com as suas colônias, no momento em que estava havendo uma expansão da Europa, uma expansão muito forte da Europa ao redor do globo, marcada pelo colonialismo e pelo imperialismo europeu. E, em parte, essa expansão colonial, essa expansão imperialista, tinha como justificativa de fundo, além, obviamente, da questão econômica, né? Tinha como justificativa de fundo uma questão cultural também, que era, de alguma maneira, a Europa contribuir com o resto do mundo, levando até o resto do mundo a civilização. Isso daí é uma postura positivista. O positivismo é eurocêntrico. Quando você fala em eurocentrismo, no fundo você está falando em positivismo. Significa que a Europa é o centro, a Europa é o modelo, e eu me desenvolvo na medida em que eu imito a Europa. É a base do positivismo é o eurocentrismo. Muito bem, quando o europeu, músico europeu, musicólogo europeu, entra em contato com a música de outras culturas, percebe-se que, na grande maioria dos casos, não existe letramento lá. As pessoas, entre aspas, improvisam. Na Índia, na Mongólia, na China, no Japão, as pessoas improvisam.
o musicólogo europeu entendeu que eles estavam numa situação mais primitiva do que eles, porque eles não tinham ainda desenvolvido o seu próprio letramento. A existência da obra musical expressa em termos partiturais e nos seus mínimos detalhes era um sinal de que a Europa, ou a música europeia, estava mais avançada em relação à música dos outros povos. Eita, peraí que está tendo um probleminha aqui. Até deu para entender? Vocês já tinham percebido isso? Eu me lembrei agora de Mário de Andrade, eu acho que foi naquele livro, História da Música Ocidental, que ele fala, ele usa exatamente essas palavras para descrever a música dos índios, que diz, inclusive, de não considerar música, né? Por ser um estado muito primitivo. Eu li aquilo e fiquei, meu Deus. Isso é positivismo. Esse aqui é o positivismo, estrito senso. Significa o seguinte, quando eu ajo dessa maneira, é porque eu tenho a certeza de que a base do meu conhecimento atingiu o auge. Eu tenho condições de me expressar apropriadamente e fazer avançar a sociedade, porque eu atingi um grau de desenvolvimento para que me permite isso. E uma das características básicas de ter atingido esse grau de desenvolvimento é a possibilidade de produzir teoria sobre a sociedade. E para produzir teoria eu preciso de uma linguagem. E foi considerada, a partitura acabadinha com a performance escrita foi considerada essa linguagem. Veja, eu não estou falando que a música é linguagem. A partitura e os seus símbolos, e que são decodificáveis, etc., que seria uma linguagem bem acabada, capaz de expressar aquilo que a música teria o que expressar. Na medida em que na Índia, por exemplo, o pessoal não tem partituras, eles estão num estágio mais primitivo que o meu. E rapidamente, o padrão partitura, obra, compositor, que é alguém que escreve a partitura, que sabe escrever a partitura, alguém que vai lá e toca, um ensino conservatorial, né, como uma espécie de produtor em massa dessa verdade e difusor dessa verdade em massa, se transforma nas bases do nosso entendimento sobre música. E vai junto com isso a ideia de que a improvisação é uma coisa primitiva, que é uma coisa precária, que é uma coisa que dá para fazer música com isso, mas não é a maneira ideal de fazer. Sempre vai faltar alguma coisa. A improvisação ela não é capaz de atingir aquele nível de sofisticação que a linguagem escrita do compositor consegue alcançar. Até aí tudo bem? Tem um texto de um cara chamado Robin Moore, etnomusicólogo nos Estados Unidos, que foi o supervisor do Luiz Ricardo lá, quando ele fez o pós-doc dele lá no Texas, que fala sobre isso, é o declínio da improvisação na música ocidental do século XIX. Ele explica bem como é que funcionou isso. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar lá no Zap esse PDF. Então a gente tem uma situação, né, mais complexa do que parece. Né? A improvisação ela é uma coisa que o europeu inventou. E o europeu inventou a ideia de improvisação dentro de uma perspectiva positivista, eurocêntrica. A improvisação vira uma espécie de antagonista da composição, que foi um negócio que acabou de se consolidar como coisa importante. No processo de colonização do mundo, esses termos se antagonizaram de uma maneira marcante, porque, inclusive, entre outras coisas, eles serviam para caracterizar a nossa cultura, a cultura dos outros, como mais primitiva do que a deles. Daí que eu sempre tenho dúvidas se eu digo que o que eu estou fazendo é improvisatório ou não. Eu prefiro dizer que eu estou fazendo música. E a música que eu faço tem essas e essas e essas características porque eu decidi que elas haveriam de ter. Toda vez que você fala que você está improvisando, significa que você está, de alguma maneira,
se colocando numa situação de precariedade em termos do fazer musical. Está usando um termo que significa isso. Você pode não estar pensando assim. Não, eu improviso e a música que eu faço enquanto eu improviso é uma música altamente consistente, satisfatória, etc. Mas você está usando um termo que foi cunhado para falar mal da maneira como você procede. É por isso que eu achei que essa aula ia demorar muito mais. Eu acho que vão ser 2 dias mesmo. Mas enfim. Tá aí, tudo bem? Não é para estar tudo bem, mas vocês estão vivos. A coisa vai piorar. Professor, e Diga lá, Carol. ninguém pensou em, sei lá, inventar um termo mais adequado, não? Agora, por exemplo, que a gente tem tanta discussão sobre decolonialidade, ninguém pensou em parar de usar improvisação e, sei lá, encontrar outro. O problema não é que não se pensou nisso. Várias pessoas falam sobre o que fazem, né, de várias maneiras diferentes. O problema é que a nossa musicologia é positivista. Ela está muito bem conformada a esses termos. Ela pensa a partir desses termos. Então, quando você pensa de uma maneira diferente, você já ganha um apelido. E essa multiplicação de apelidos dentro da nossa área, ela não nos ajuda a avançar. A gente não formula conceitos bem resolvidos, né? A gente vai dando apelidos para as coisas. E um dos apelidos que acabaram prosperando é justamente o da música experimental, que é um apelido. Até porque, Valério, perdão, esse termo improvisar parece muito com algo que você se depara naquele momento, né? Aconteceu alguma coisa na sua casa, uma torneira está vazando e você não tem o que fazer, aí você, do nada, decide pegar uma coisa, amarrar, mas improvisar na música, na verdade, o improvisador sempre vai com uma carga de algo já pré-desenvolvido anteriormente. Não é? Uhum. Exato. Tem um outro texto muito bacana Exato, de uma não vai ser uma musicóloga. inspiração divina que vai E nem descer ali na algo, hora. e nem algo Exato. precário, necessariamente, né? Nem algo que, assim, foi feito nas coxas. Também não. Não é isso. A coisa é mais complexa. Aí tem uma musicóloga inglesa, chama Nushin, que estudou a música persa, a música do Irã. A música do Irã, entre aspas, é improvisada, né? Só que, na hora que ela vai abordar os músicos iranianos e usa o termo improvisação para se referir ao que eles fazem, eles ficam putos. Porque para eles é um xingamento. Não, eu estudei muito para tocar como eu toco. Eu me formei, eu fiquei 10 anos estudando meu instrumento. Eu vim da escola tal, do professor tal, a gente estudava isso aqui horas por dia e tal. Eu sei fazer o que eu estou fazendo aqui, não porque eu não estou pensando no que eu estou fazendo. Tudo que eu faço está dentro da norma, foi muito treinado e eu sei fazer. Então não diga que eu estou improvisando. Isso é muito comum quando a gente vê também a forma de tratar a complexidade da música africana, né? E sempre se fala da música africana como se fosse uma coisa, porque na verdade são padrões que cada um daqueles músicos tem muito claramente que é que eles têm que fazer, né? Uhum. E aí entra nesse discurso e nessa narrativa de que é o divino, é que os músicos africanos e tal, e os caras estão ali tão sistematizados quanto nós aqui na música que a gente faz, né? Pois é, muitas vezes tem um treinamento, às vezes mais rigoroso do que o Não, nosso aqui. eu lembro que no mestrado, na época que eu fiz o mestrado, teve até uma discussão com o Carlos Sandroni, porque também, e aí é uma percepção minha e eu posso estar completamente equivocada, mas eu noto um certo romantismo de quem sobretudo dos pesquisadores que se adentram na cultura, no estudo da música africana, há sempre esse romantismo. Talvez
muito também levado por conta de uma certa reparação subjetiva, assim, que ele nem meio que ele esteja querendo reparar, então sempre olha para o africano, muitas vezes até como o próprio africano não se olha e nem quer se ver assim, né? Mas aí ele numa aula querendo dizer que não, porque não tem, que é para mim é uma outra discussão que eu vou usar um termo do poeta Bebeto Nates, muitas vezes fica rodeando pau deitado, né? Joga um pedaço de pau no chão e passa 2 horas rodeando, quando para, está no mesmo canto. Que é essa coisa de querer a todo custo desconstruir os símbolos de escrita da música ocidental, mas aí substitui pela mesma lógica. Você só troca a bolinha e os pauzinhos por xizinho e bolinha. Mas, de fato, você está falando da mesma coisa. Né? E aí, então, na aula, eu queria dizer isso, que tem uma coisa, aquela coisa do 3+2, da contrametricidade e tal. E aí eu pedi a palavra e disse, olha, mas no fundo, existe um ciclo. Se eles não chamam de compasso, mas a lógica é a mesma, porque quando você pega uma timeline, eles sabem para onde tem que voltar. Então, se você sabe de onde tem que partir e para onde tem que voltar de forma cíclica, isso é um compasso para nós. E aí foi uma discussão, aí eu falei, toque aí uma timeline. Aí eu comecei a contar. Não, mas não conta. Eu digo, não, tudo bem, eles talvez não contem dessa forma, mas a gente não pode querer. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas é porque às vezes vai para uma certa, sabe, que começa, no lugar de contribuir, na minha opinião, e eu posso estar completamente equivocado, mas começa a ir para a retórica, que às vezes não contribui em nada para, de repente, isso que Carol falou, né? Chegar numa coisa assim, mais, vamos tentar então cunhar isso, por quê? Por conta disso e disso, mas sem necessariamente ter que fazer pré-julgamentos valorativos e etc. Né? Porque, na verdade, o africano tem o entendimento cíclico dele, não é? Agora significa o seguinte, que a ciclicidade e o apoio regular talvez seja uma característica geral de muitas músicas. O compasso europeu é um caso de ciclicidade e de apoio regular. O problema é você partir do pressuposto de que o compasso é o metro. O compasso é a referência. Aí sim, aí eu entendo a questão. Porque o compasso ele tem uma natureza abstrata na música. Ele é onde se pressupõe o retorno do apoio. E é bom que esse apoio seja regular, porque aí você orienta, inclusive, aonde é que você vai reforçar ou aliviar a força das ideias que você vai colocar no tempo. Mas provavelmente o que orienta a ciclicidade e os apoios na música dos outros, em outros contextos, são coisas diferentes, né? Talvez a ciclicidade ela seja um dado da prática e não a perspectiva de você apreendê-la em abstrato seja impossível naquela cultura lá. Talvez seja isso que ele está falando. Mas é porque eu noto uma certa demonização, por exemplo, da ferramenta partitura. Porque a partitura, para mim, é uma ferramenta. Uhum. Porque tem muitos colegas que demonizam ao ponto de não querer usá-la, por exemplo. Mas para mim ela é uma situação de que é quase como aquele racismo reverso. Sim. A demonização da partitura, não sei, a partitura é hegemônica. Então, quando você faz a crítica à partitura, você está fazendo a crítica a um paradigma que é muito questionável, de fato. Agora, eu não digo que a partitura tem que ser jogada fora, por exemplo, porque ela é muito relevante, ela é importante, mas é como você falou, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. O problema é que, segundo o positivismo europeu, ela é mais do que uma ferramenta. Ela é a base por excelência do nosso dizer a música. Ela é o nosso letramento. Então, quando a gente diz assim, olha, estamos demonizando a partitura, não é bem assim. Geralmente, a gente está trabalhando música de maneiras variadas.
em contextos em que a partitura ela mais atrapalha do que ajuda. E aí, quando você coloca em perspectiva a partitura, algumas pessoas ficam irritadas. Ué, mas você está querendo fugir da partitura. Não, é porque, nesse caso, e a gente já viu muitos casos aqui nessa aula, né? Nesse caso, a minha estratégia de invariância, eu vou chamar assim, é oral. E é melhor que seja oral, porque as pessoas que estão participando daquela situação entendem melhor assim do que se eu tivesse dado uma partitura para elas. A possibilidade de transformar aquilo, de partiturizar aquilo, sempre está em aberto. Mas como a gente está falando da prática, nem sempre ela precisa ser um a priori. O conceito de script é de Cook, Nicholas Cook. O conceito de script é um conceito que vem do teatro, né? Sim. Porque a maneira como no teatro você lida com o texto é bem diferente do que na música, né? Você não tem como escrever, até a possibilidade de fazer isso, né? Mas você não coloca nos mínimos detalhes a performance. Porque na tradição do teatro, o grupo, né, que vai executar, digamos assim, o texto, ele se autodetermina desde sempre. A autodeterminação do grupo, do ator, da direção, é considerada um valor no teatro. Na música, isso é diferente, né? A autodeterminação do intérprete é considerado um perigo para a materialização da ideia. Então, aí o que o Cook faz? Ele traz do teatro a ideia de script, porque ele reconhece que música é performance. Se eu entendo a partitura como um script, eu reempodero ou reempoderaria o intérprete. O performer. O performer, ele teria, se ele entendesse a partitura dessa maneira, ele teria um espaço para fazer aquilo, para interpretar aquela ideia à sua maneira, como o ator faz lá no teatro. É claro que é uma imagem ainda em... Ela é muito boa, é muito frutífera, né? Eu gosto de pensar a partitura nesses termos, mas ela não é algo tão consolidado quanto a gente gostaria. Mas, de certa forma, ela abre mais o espaço para essa construção coletiva, não? Eu acho que é uma maneira de você entender melhor para que serve uma partitura. Sendo bem pragmático. A partitura, na verdade, é isso. É mais um script do que uma verdade em formato de texto. Porque a tradição positivista coloca a partitura como uma espécie de verdade. É como se ela fosse um duplo da ideia que você teve. E por isso não pode ser maculado. Né? Porque a ideia veio do éter. E o compositor é aquele cara brilhante que consegue materializar aquilo em forma de texto. A ideia de executar o texto à minha maneira é considerada um sacrilégio. Você interrompe o fluxo da ideia. Já há uma impossibilidade aí, de fato, que é você teorizar o som, né? Levar para uma notação um fenômeno acústico, né? Pior, um fenômeno temporal. Né? Exato, que depende de vários fatores, inclusive e sobretudo do estado anímico do performer, né? E do fruidor também, né? E do fruidor, exatamente. É uma coisa complexa, mas a gente resolve essa coisa fingindo que está tudo certo. A gente assume as dicotomias, assume essa verdade, coloca o compositor em cima do pedestal, o intérprete vira uma espécie de fornecedor de mão de obra, né? E a gente vive dentro de um modelo capitalista perfeito, que é o cara que detém o meio de produção e um cara que aluga a força de trabalho dele. E aí é onde eu acho que entra o discurso e a narrativa, na verdade, que na prática é só na verdade, o discurso é só numa dimensão da retórica, né? Mas é que tá, é um discurso de doido, assim, ninguém sabe direito o que está falando. Porque todo mundo está fazendo música, né? Cada um à sua maneira, todos eles estão dentro do mesmo fluxo, participando do mesmo fato social, e acabam se comportando de uma maneira obediente, digamos, às tendências hegemônicas. Só que, ao mesmo tempo, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua maneira de estar em sociedade. Então, há contradição o tempo inteiro.
Você faz a coisa e não está convencido de que aquilo dali está correto. Tem alguma coisa errada na minha prática. Eu faço música melhor de outro jeito. Eu tenho mais facilidade com essa mão e não com essa. Por que eu não posso tocar violino apoiado na minha barriga? Porque eu vi um rabequeiro fazer. Tem um monte de problemas. Você começa a se questionar por que eu estou me comportando dessa maneira. E isso é normal. É isso que é o normal porque você é você. Você não é um robô. Né? Só você é parecido com você mesmo. Então, quando você tenta se acoplar a uma verdade, né, a uma coisa que já vem pronta, e que você tem que se encaixar, é natural que você não consiga se encaixar ali. Que para você se encaixar, você tem que fazer um esforço que às vezes é uma violência contra você mesmo. Eu lembro que nas aulas que eu dou, quando o foco é o estudo técnico do instrumento, aí sempre tem aqueles estudantes que querem, que necessitam do guru, né? Que isso é uma coisa da sociedade, né? Tem gente que necessita de ter um guru e tudo, tal. Eu digo, rapaz, imagine se você for contratado, porque ele me fez uma pergunta e eu disse, olha, para mim está incrível. E aí ele achou que seria impossível ele entrar na universidade para ter aula e quando chegar na aula de técnica, ele tocar e eu achar que estava incrível. Ele necessitava de eu dizer que estava errado e que teria algo a ser consertado, né? Porque tem essa coisa da... E aí eu falei, rapaz, faça o seguinte. Não, mas é porque a minha mão, eu digo, faça o seguinte, imagine que você vai ser contratado para fazer 500 shows pelo mundo, por todos os institutos de cego. Pronto, cuide do som. Porque a plateia não vai ver como é que você está com a técnica. Porque na nossa área da música popular tem isso, né? Aparecem os drum heroes, né? E aí eles com as técnicas, e aí às vezes o cara tem uma mão desse tamanho, né? Mas que é uma coisa dele, mas você quer fazer aquilo com a mãozinha desse tamanho, quer dizer, tu sabe, tem muito isso assim no universo da música popular. Aí tem essa coisa que é muito doida que você está falando aí, né? Às vezes o essencial que deveria ser entendido, você joga tudo para entrar dentro da caixinha, né? Quero dizer que é natural, justamente, a angústia, né? O desconforto. A Aline falando aqui da questão técnica na música erudita, né? A música erudita, ela tem esse problema, ela é um fruto desse positivismo, ela está baseada num repertório que foi estabelecido nessa época em que foi estabelecida a própria norma, e é a partir desse referencial que você mede a sua capacidade. A gente está falando de um projeto de hegemonia da Europa, né, baseada num dos piores momentos de relacionamento entre a Europa e o resto do mundo, que foi um momento de rapina, um momento de imperialismo total, de genocídio indiscriminado. E nesse contexto é que a gente aprendeu a ser que a gente é, e fazer a música que a gente faz. Foi nesse contexto que o nosso currículo foi feito, e a gente tem dificuldade para mudar. Mesmo no NDE, né? Não sei se você está a par dos debates lá. Léo deve ter te falado. Eu fico sabendo de tudo. Pois é. Então, é muito, muito difícil você pensar a música de outra maneira, porque a gente naturalizou uma coisa que é, na verdade, como direi, vil, uma coisa que é violenta, uma coisa que é anti-humana, enfim, etc. E com todo respeito e carinho, e respeitando a ausência de vários colegas, sobretudo na academia, porque de certa forma você vira um funcionário. Você, não são todos, mas uma grande maioria vira funcionário e deixa de ser artista ou músico, né? Aí é como se fosse mais tranquilo seguir esse fluxo, dá menos trabalho. Mas é mais tranquilo. Né? Porque aí está posto, né? Você já sabe o que tem que fazer na aula seguinte, você sabe qual é a música que você vai dar, e você sabe o que é que você já espera que o estudante traga, porque se não trouxer, você já sabe o que vai pedir, e assim... Olha, mas tem um teste que eu fazia na minha graduação. Eu era aluno de composição, né? Todo beethoveniano, querendo fazer o novo e tal. Escrevia as coisas mais malucas do departamento. E aí eu resolvi fazer um teste com meus colegas instrumentistas de sonoridade. Sonoridade e criatividade. Que era o seguinte, era pedir para eles tocarem no intervalo de 1 minuto, 2 notas. Quaisquer.
E, para mim, isso era uma demanda muito besta, né? Muito simples. Não envolve nenhum problema técnico isso aí, né? Toque 2 notas em intervalo de 1 minuto. Eu passei uma semana penando para convencer as pessoas a participar desse processo, porque eles não acreditavam que eu estava realmente querendo aquilo. Ou seja, achavam que era uma espécie de pegadinha, que não é possível uma demanda daquela. Quando eles se convenciam de que era mesmo para fazer aquilo, eles não sabiam por onde começar, com medo de apresentar um resultado aquém daquilo que eu esperava. E aí vinha a exigência de que eu escrevesse mais ou menos o que eu queria. Eu falei, não, mas não é o que eu quero. Eu quero saber como é que você pensa. Tocar 2 notas no intervalo de 1 minuto. Eu não consegui que ninguém tocasse 2 notas no intervalo de 1 minuto. Isso parece mentira. Parece mentira, mas eu não consegui. Eu fui atrás dos professores. Rapaz, e eu parei no primeiro professor, que é o professor de piano, não vou dizer o nome. Eu fiquei brigando com ele durante uns 15 minutos. Até que ele finalmente resolveu tocar as malditas 2 notas. E tocou assim, bem bom. Pronto, toquei as 2 notas, meio com raiva. Aí eu finalmente pude fazer minha segunda pergunta, né, que era, por que você decidiu tocar dessa maneira, essas 2 notas? Aí ele não sabia. Ué, você mandou tocar? Não. Ah, eu desisti. Eu desisti. Mas eu entendi uma coisa. Você sabe que você está diante de um músico quando você vê ele tocando bolacha, nota parada, coisas simples. Porque na simplicidade que sobra um músico. Então ele consegue modelar, ele consegue respirar, ele consegue te olhar, ele não precisa ler a partitura, porque ele sabe o que ele está tocando. Então ele coloca o olhar em cena, ele se coloca em cena, ele transborda no instrumento dele. Eu nem adjetivo assim, Valéria. E faz a mais do que está escrito, entendeu? Para ele mostrar que ele é capaz de fazer isso, é tocando coisas simples. Então, quando você vai fazer um exame com um músico que vai tocar com você, vai entrar em estúdio, sei lá o quê, pede para ele tocar um adágio. Você não pede para ele tocar um vivace. Se o cara conseguir fazer música, ele vai fazer com um adágio, com muito mais folga. Ele vai ter muito mais coisas a colocar ali, dele mesmo, né? Se você pede para tocar um... ele vai até conseguir fazer. Mas ele... E a música? Por isso que eu não uso o adjetivo. Não dá para perceber o que ele... A não ser que ele esteja no nível estratosférico, né? Assim, de conseguir por isso que eu não uso num ambiente desse. Por isso que eu não uso simples e complexo, porque o simples para ele era tocar essas várias notas, né? A complexidade para ele está justamente aonde colocar a bolacha, né? Que bolacha? Aconteceu um fato comigo muito bizarro. Um colega meu estava fazendo mestrado na Berkeley, nos Estados Unidos, e ele fez um arranjo para um pianista e vocalista da Ucrânia e ninguém gravou lá, porque ele só tinha 3 dias para entregar. Então teve que eu, Léo e Matheus gravar aqui. Porque olha que loucura. Todos os músicos disseram, cadê as partes? Aí ele disse, não tem parte não, mas você vai entender. A galera, não, sem parte a gente não grava. Uhum. Bicho, a gente gravou de segundo take, gravou o primeiro take para ver som, no segundo a música ficou. Mas é um negócio para você ver que é questão de contextos de onde você é forjado, né? E eu aposto que está todo mundo querendo estudar na Berkeley. E aí chega lá, entra na camisa de força, aí volta para a parede dizendo, cara, era aqui que eu fazia música, eu não sabia. Não, eu falei para ele, mas, bicho, era uma balada, e eu não estou querendo dizer que a balada é porque... claro que tem todas essas outras questões, mas é uma coisa que é muito tranquila, e a forma é muito clara. É aquela forma, né, da música popular. Mas eles não gravam. Porque aí eu perguntei para ele, mas que loucura é essa, bicho? Aí ele falou que lá, uma das coisas mais difíceis de se desenvolver nos alunos é essa autonomia criativa. Porque você é tão acostumado a se resolver tecnicamente, mas ser demandado criativamente,
que você Uhum. não desenvolve esse outro lado, de perceber as coisas, de sugerir. Uhum. Às vezes, quando a gente vai numa aula de prática de conjunto na música popular, é muito engraçado, porque às vezes a gente dá um motivo, dá um riff, e aí fala, ó, o riff é esse, quem for se sentindo à vontade vai entrando, vai sugerindo, meu irmão, às vezes ninguém fica o silêncio. Aí às vezes o cara fica, eu lembro que nas produções do disco de Chico César é assim, porque Chico é muito doido, é o tempo todo mudando tudo. Mas ele chegava com um riff, aí a gente ficava ouvindo, daqui a pouco alguém entrava, aí o outro ia entrando, daqui a pouco a música ia se construindo, né? Uhum. Mas esse primeiro passo, querer sugerir algo, é sempre o mais difícil de se conquistar, assim, de se puxar da galera, porque fica muito acomodado a ser demandado. Não, tem o produtor, tem o arranjador já pede o que é que eu quero. E quando o arranjador chega na hora do estúdio e diz, não escrevi nada para tu, escuta aí, decide, aí o cara, aí rola aquela loucura, não, mas eu não, mas o cara quer chegar e já ter toda a demanda, e ele ser o executor, né? Uhum. Edson, quero te dar um exemplo do curso de Carol Panese. Você lembra que você perguntou se eu conhecia ela? Agora, aí é exatamente isso que a Só gente está falando. para contextualizar aqui para a classe, então, Carol Panese, ela é uma violinista, multi-instrumentista, enfim, né? Voltada para a música popular, e aí agora nessa quarentena ela está fazendo esses cursos. E aí na primeira aula, eu acho que tinha bem uns, tipo assim, 6 violinistas, e o resto da classe era vários instrumentos diversos. Aí o primeiro exercício era, ela mandou um mote rítmico, tipo, sei lá, tá, taratatá. A gente tinha que mudar as notas, mas manter um mote. Aí, massa, a galera fez, né? Segundo exercício era criar um mote. Pode criar qualquer coisa. Nenhum violinista fez. Nenhum. E depois a gente começou a pensar, né? Meu Deus do céu, tipo, a gente se deparou com aquela liberdade e não soube o que fazer com ela. Tipo, não soube mesmo, sabe? E ela mesmo dizendo, poderia ter sido, ó, meu amigo, poderia ter sido 2 mínimas. Sabe? Mas ninguém fez, porque fica, mas tem que ter isso, tem que não sei o quê, ou está tecnicamente muito básico, ou não sei o quê. E tal. É o dilema das 2 notas do minuto, né? Exato. Exatamente a situação. E só para contextualizar mais ainda, Carol, se você me permite, ela foi forjada na escola de Tiberê Zuarg, que foi forjado na escola de Hermeto Pascoal, né? Então, esse trabalho que Carolzinha faz é muito interessante, né? Muito bom. Eu vou avançar aqui no esquema, mas eu acho que está bem legal já esse pé no chão, né? Sobre improvisação. Acho que a gente vai conseguir avançar bem. Porque, no fundo, a nossa prática aqui, ela não vai ser uma prática de execução de repertório de música do século XX. Já perceberam, né? Não só por causa do formato remoto, mas porque eu acho isso uma perda de tempo. Vocês vão... A maioria sai frustrada desse tipo de coisa, porque é um repertório muito mais difícil de tocar, justamente porque já é aquela noção de que a obra está na partitura, nos seus mínimos detalhes, só que depois de uma evolução enorme da complexidade do próprio texto. Então, aquilo que era um obstáculo no começo, se tornou um obstáculo mais difícil de transpor, né? E exige de vocês um desempenho técnico nesse sentido que a gente está criticando aqui. Aquele desempenho técnico que te paralisa quando você não está diante daquilo que você esperava usar, né, para fazer música. Então, é quase como, sei lá, um cachorro que não consegue andar sozinho se não tiver coleira nele. É meio assim. Se sente seguro porque está com a coleira. Ou porque tem o dono levando. Né? E os E comandos do treinador. Outro problema disso é que você vai ter na classe, eventualmente, uma porcentagem de colegas que conseguem dominar esse repertório. E aí você começa a se comparar com eles e pensa, porra, não toco porra nenhuma e tal. A gente fica usando o tempo inteiro esse paradigma para desqualificar a nossa própria experiência musical como se ela fosse zerada. Assim. Como se a gente não tivesse entrado aqui com uma história por trás, já fazendo música de alguma maneira, né?
você é jogado na latrina. A não ser que você consiga fazer aquilo que eu estou vendo o outro fazer, o seu desempenho é considerado aquém do que deveria. E você fica frustrado, aí o curso vira um sacrifício para você, né? Você fica o tempo inteiro com essa demanda a cumprir, e no fundo, você não tem nada com isso, não era para você estar seguindo esse caminho. Já está claro que não é o seu caminho. Então, agora na verdade, desculpa. Diga. Pois não. Não, na verdade seria justamente o oposto, seria potencializar a música que já está em você, né? E não ganharia com isso, inclusive. E não criar um enquadramento em que você faça uma autoanálise valorativa para saber onde você está seguindo aquilo que está posto ali. Exato. Eu vou passar aqui para a gente avançar. A ideia de não convencional, né? Aí eu trouxe aqui um cartaz de uma mesa redonda que eu vi. Acho que foi pelo Sesc isso aqui, deixa eu ver. Sesc. Uma mesa redonda pelo Sesc. Eles foram falar de música experimental e chamaram os universitários. Aí chamaram o pessoal da USP para falar sobre o assunto. E o pessoal da USP cuida do assunto do jeito bem acadêmico mesmo. Então, é uma boa ponte para eu falar do viés acadêmico da música experimental justamente por isso. Mas, vê, o título do negócio é Música Fora da Curva. Esses trocadilhos com essa maneira de fazer música, que não é o quarteto de Beethoven, que não é a sonata de Beethoven, de Mozart, tem sempre esses apelidos, né? Um dos termos-chave é esse da improvisação livre, por exemplo. A improvisação livre é uma improvisação que está acima das outras porque ela não está baseada em nada. A gente sabe. Quem toca de vez em quando? Vocês não pegam de vez em quando em casa o instrumento e começam a fazer música? Tudo bem, não tem partitura, né? Ninguém decidiu nada. Mas você vai se guiando por uma linha que você vai estruturando e você entende o que você está fazendo. Eu vou começar com esse acorde, vou para outro, tal. Aí vou começar daqui. Aqui vai ter um silêncio. Você sabe o que você está fazendo enquanto você faz. E aquilo que você faz cabe na tua mão. Aquilo que você faz é parecido com as coisas que você já faz desde sempre. Existe uma lógica por trás daquilo que você faz enquanto improvisa. Então, a improvisação livre é uma espécie de apelido, mais um apelido, né, para uma prática musical que poderia ser até mais pragmática, considerado de forma mais pragmática, na medida em que você seja capaz de formular a maneira como tu pensas enquanto tu tocas música, né? Isso seria útil para um colega. Olha, eu estou fazendo a minha música assim, eu penso assado, eu gosto desse som, eu gosto desse acorde, eu gosto daquele outro acorde e tal. Aí quando eu toco para você, você entende por que a minha música soa do jeito que soa. Não vou dizer que é livre, claro, aí a gente começa a falar em liberdade de um jeito abstrato também. Ou seja, mais um apelido. E aí eu vou usar essa deixa para, enfim, aí o último termo é aquilo que quebra as regras, para entrar no John Cage. O John Cage, em 1957... Pois não, Analista, diga aí. Sobre John Cage, né, eu participei de uma disciplina em outro curso que fiz, que foi de apreciação musical, né? E daí eu escutei a obra lá de 4 minutos e 33 segundos, né? Que é do piano lá, e aí ficou minha dúvida se ali era um músico experimental, mas assim, ele quis ali colher dados musicais de quem estava na plateia, porque ou só uma improvisação da parte dele também, né? Porque ali ele só abria, levantava a tampa do piano e voltava, e enquanto acontecia lá a música, o pessoal da plateia, uns riam, tossiam, né? Mascava chiclete. É uma coisa bem interessante, né? Segundo o seu professor, eles fizeram isso, né? Porque também tem um romantismo no 433. Assim, é uma longa história essa questão do 433. O que o Natalio está falando é daquela peça Silenciosa, do John Cage.
você fica 4 minutos e 33 segundos sem executar o instrumento, mas você está numa situação de performance. Está diante do instrumento, às vezes até diante de uma orquestra. Agora, eu posso mostrar para vocês depois um dado que é muito relevante para a análise do 433, mas que ninguém revela, ninguém mostra, não tem um artigo sobre isso. Que é, quando ela foi estreada numa sala chamada Maverick Town Hall, em Woodstock, Woodstock é um distrito rural de Nova York, onde teve aquele festival de rock famoso e tal. E essa Maverick Town Hall é uma sala de concerto que fica no meio do bosque e ela não tem paredes. Então é assim, é um palco que tem um telhadinho e as cadeiras ficam todas embaixo das árvores. Não é por acaso que ele colocou ali a estreia do 4 minutos e 33 segundos. Que havia uma paisagem sonora muito específica ali naquele lugar. E o que ele queria é mais do que um efeito abstrato de sala de concerto. Na verdade, ele está colocando a ação performática sem problema, Gleice. Ele está colocando a ação performática dentro de um contexto aural, digamos assim, específico. Né? Aí você vai pensar assim, a primeira performance de 433, portanto, é uma performance que tem som de vento nas folhas, som de pássaro, estaladinho de galhos e tal, não sei o quê. É complexo, é muito mais complexo e mais interessante, né, do que a gente imagina. Às vezes a gente fala do 433 como uma espécie de coisa ultra conceitual, e nesse sentido experimental, né, que servia como uma espécie de ação iconoclasta. Você estava querendo colocar em xeque a situação do concerto, e por isso você inventou aquela pegadinha, digamos assim, né, que a pessoa finge que vai tocar e não toca. Mas tem uma série de outras questões por trás que não vai dar para a gente trabalhar aqui. Mas, se vocês se interessarem, a gente pode conversar mais sobre isso em outra ocasião. Mas vamos lá. Nesse texto de 57, que chama Experimental Music, o John Cage... Sem problema, Gledson, vai lá, vai na fé. Valério, só bem rapidinho. Aí depois eu acompanho o restante da aula que está gravado, certo? Isso. Beleza. Valeu, obrigado, pessoal. Desculpa aí, tem questões atípicas aqui hoje, aí vou organizar aqui, viu? Obrigado. Boa sorte. Nesse texto, ele tenta explicar o que seria, na cabeça dele, né, na prática dele, qual seria o lugar do experimental. E aí, esse texto acabou virando sinônimo, né, de música experimental, porque o John Cage era um cara já consagrado no fim dos anos 50. A obra dele se caracterizava já por um radicalismo, né, em termos da forma. Ele já era um cara reconhecido por usar o acaso como ferramenta de estruturação musical. Ele estava num processo de dar liberdade ao intérprete para tomar decisões radicais na música dele. Ele chamou isso de indeterminação. E trabalhava com grafismo, né, desde o começo dos anos 50. Então, você tem um pacote, né, de coisas que já estavam em andamento, já tinham prosperado, ele já era uma figura central da vanguarda e da contracultura americana, né? E ele resolveu enunciar o que ele entende por música experimental. Por conta de tudo isso, o enunciado dele começou a valer como uma espécie de referência para todo mundo pensar o assunto. Na prática, nesse texto, ele chamou de música experimental todas aquelas experimentações que ele mesmo estava fazendo na época. E aí, vamos lá, vou abrir aqui. O acaso e o inesperado como poética experimental. Então, ele coloca a metodologia dele, né, de deixar as coisas acontecerem ao acaso. Isso implicaria, teoricamente, numa liberação do intérprete, na eliminação da autoria, ou da ideia de autoria, né, como parte da confecção da obra musical, né, porque
quando você tem uma música na qual as decisões estão muito claras, né? O compositor quis isso, quis aquilo, quis que tivesse um silêncio aqui, de tarará. Você consegue perceber na música se a mão do compositor é mais pesada ou mais leve, que ele decide as coisas. Por exemplo, a mão de um Mahler, numa sinfonia, é uma mão pesada. Ele pode fazer o que quiser, a hora que quiser, inclusive fazer coisas absurdas que você não acredita que ele está fazendo. Depois de enunciar o sexto tema da sinfonia, você diz, não, agora ele vai fazer um desenvolvimento e vai acabar com essa palhaçada. Aí vem mais um tema, você fica, como é que esse cara vai desenvolver isso? Essa sinfonia vai ter que ter 2 horas para ele desenvolver tudo isso. Aí a sinfonia tem 2 horas. Então você vê a autoria, né, como alguma coisa importante num compositor como esse. A ideia dele era neutralizar essa autoria. Então ele foi criando maneiras de fazer isso, até que ele chega nessa fórmula do acaso. Quando você distribui as ações no tempo ao acaso, você cria a impressão de que os sons estão ali meio que por conta própria. É como se eles tivessem aparecido, pipocado no tempo, sem ninguém ter forçado eles a determinados comportamentos. Que é uma coisa muito louca do Cage, né? Que ele diz que o objetivo do compositor é deixar os sons serem eles mesmos, mais do que veículos de sentimentos e coisas. Então ele tenta eliminar aquela prerrogativa do compositor de expressar alguma coisa pessoal, para que os sons se expressem por eles mesmos. É uma coisa meio como eu direi, difícil de realizar, né? Difícil de pensar até, mas que está por trás da retórica dele. A substituição da partitura tradicional por outras estratégias, né, para você conseguir acessar ou dar liberdade ao intérprete, ou fazer funcionar essa ideia do acaso, a ideia de usar o tempo como parâmetro ao invés dos compassos, ou seja, a peça orientada pela uma cronometragem, não por uma metragem, etc. A uso do silêncio, como em 433, e uma série de outras questões. Bom, ele anuncia esse negócio, e aí, um tempo depois, um outro compositor, que é o Michael Nyman, lá na Inglaterra, que era cageiano, resolve escrever um livro também, na década de 70, que chama Experimental Music, Cage and Beyond. Ele tenta interpretar aquelas ideias do Cage, né, e sistematizá-las. Esse livro é um livro importante porque é um livro que apresenta no primeiro capítulo um glossário de termos que tem a ver com o experimentalismo. Só que quando você for comparar os dois textos, você vai perceber, eu acho que vou mandar para vocês esses textos, se tiverem interesse em ler, né? Quando você coloca os dois textos, você percebe que o glossário do Nyman, na verdade, é uma decupagem das ideias do Cage. Isso significa que quando você fala em música experimental na academia, você praticamente está falando da música do John Cage. Uma coisa casou na outra, né? O comportamento dele enquanto compositor, as ideias dele foram sistematizadas pelo outro e viraram uma espécie de norma da música experimental. Que normas são essas? Né? Aí eu trouxe aqui o glossário do Nyman. Se eu consigo ler daqui. Número 1. Eu vou cuidar desses enunciados, depois a gente encerra e continua na aula que vem. Vocês ficaram muito cansados hoje com esse negócio de teoria? Estão de saco cheio já? Não, acho que é uma discussão muito pertinente, né? Até para resolver algumas questões que a gente tem na própria cabeça, como aquela coisa de você estar se comparando muito com o fazer do outro, mas ser uma pessoa única. E vai esclarecendo. É bom, se vocês estiverem achando chato, aí a gente... Mas é o que Lilian está falando, né? A ideia aqui é fazer todo mundo pisar no chão. Para a gente saber o que a gente está fazendo. E não romantizar demais o que a gente vai fazer. Como se a gente estivesse fazendo uma coisa muito louca. Não, a gente está fazendo música, né, como todo mundo faz. Né? Mas nos nossos termos.
com o material nosso, com a nossa própria gestualidade, levando em consideração nossos corpos, nossa maneira de pensar, etc. Que é como normalmente as pessoas fazem música, desde o, sei lá, 2000 antes de Beethoven. Também não é a ideia de, vamos fazer uma retomada da antiguidade, do pensamento da antiguidade clássica. Também não. Eu saber do que a gente é capaz de fazer com folga, né? Para que todo mundo entenda que está fazendo uma coisa que tem que produz um resultado bom e convincente para você mesmo, né? E aí, no final, vocês vão ver que isso faz a diferença, né? Ao invés da gente ser mediado pelo repertório, eu quero que a gente crie um repertório a partir das nossas próprias idiosincrasias. E por isso que é importante a gente estar inteiro no processo, sabendo o que a gente está fazendo, para poder decidir mesmo, não decidir entre A e B, porque na partitura que está na minha frente tem um A e tem um B. Mas a gente mesmo entender qual seria a melhor maneira da gente fazer música junto. Bom, aí são os termos que o Nyman propõe, né, como itens fundamentais para a gente pensar na música experimental. Ele é muito sistemático, ele dá exemplos e tal. Coloca uma partitura para você ver. Aí o primeiro, substituição de objetos fixos por processos organizativos. Ao invés de ter objetos fixos, né, ao invés de ter uma partitura com detalhamento de tudo que você tem que fazer, você tem processos, né? Esses processos podem ser expressos através de uma partitura que tem lá uma abertura, através de um grafismo, através de uma instrução direta, né? Mas aquilo que vale mais, aquilo que valeria mais não é o resultado final, mas o fazer seria mais relevante, né? Fazer juntos música. E aí o resultado não é tão importante. Isso aí é porque está por trás dessa ideia de que ao invés de você estar interessado no objeto, você está interessado no processo. Por exemplo, uma das consequências disso seria a improvisação pela improvisação. Eu não estou preocupado com o resultado. Eu quero tocar com você e a gente está se divertindo e dane-se. Seria uma maneira de pensar o processo como mais importante do que o objeto, né? Eu não estou gravando, eu estou com eu e você tocando, é isso que importa. Por enquanto, eu não estou moralizando isso, né? Eu não estou emitindo juízo nenhum disso. Estou dizendo que o processo teria esse peso nessa poética. Que leva ao segundo. A obra é pensada enquanto processo. Aquilo que você está construindo não é a obra musical, mas é um processo. Esse processo é que é interessante. E esse processo vai disparando resultados sonoros. Ele é uma espécie de máquina de produzir sonoridades. Mas você está trabalhando a própria máquina, a própria interatividade entre os agentes que estão ali fazendo música, e não aquilo que está soando, né? A obra é substituída, portanto, pelo processo. O uso do acaso, né? Como eu falei para vocês, o acaso tem uma propriedade de criar resultados sonoros que se desviam daquilo que a gente entende como resultados de autoria. É como se você tivesse terceirizando decisões para uma espécie de divindade oracular, vamos pensar assim. Óbvio, né, já adiantando o processo, né, que a gente vai lidar com isso mais tarde, em outras aulas. É claro que por trás de toda operação de acaso, existe uma norma que você cria, ou um filtro que você tem que admitir para poder realizar a operação em si. Se você não filtra aquilo que você quer fazer com o acaso fica um acaso plano, estatístico, simplesmente, né? Geralmente, quando você usa o acaso, é porque você tem um material específico, você tem uma maneira desse material se apresentar no tempo, e não importa se é dó sustenido ou se é ré. Você sorteia uma das três e as três valem. É mais ou menos por aí que você pensa o acaso. Mas isso aí a gente vai ver depois. Efeitos de multidão, que ele chama de people processes. É quando você pega uma massa grande de performers e pede para eles desempenharem uma atividade qualquer. A resultante de todo mundo fazendo a mesma coisa é o que ele chama de efeito de multidão. Uma vez eu dei essa aula lá no IF.
E o efeito de multidão é a coisa mais fácil de obter. É quando você diz para os alunos assim, conversem. Aí, todo mundo começou a conversar. Falei, veja, agora eu vou reger vocês, tá? Continue conversando. Aí eu fazia assim com a mão, subia a mão, e eles entendiam que era dinâmica. Começava mais baixo, começava mais baixo. Agora eu vou separar em dois. Aí só vocês, só vocês. E aí eu regia os dois, com efeito de multidão. Isso é o People Processes, do Nyman. Efemeridade da obra. A obra, ela vale apenas enquanto ela está sendo performada. Porque quando ela for performada novamente, ela já vai ter outra sonoridade. Então, a obra é efêmera. O que é uma maneira de dizer que a obra está em xeque, né? Ela foi substituída como coisa prioritária no processo, pelo processo. Isso leva à não identidade da obra. Significa que você nomear a obra sonata tal é uma coisa que é um excesso, né, poético, porque ela nunca vai ser ela mesma. Ela nunca mais será ela mesma depois que ela já foi tocada. Isso faz com que haja, inclusive, por parte do pessoal que cultiva esse tipo de ideal, de que eles evitem até a gravação de música, por exemplo. Não, eu não vou gravar a minha improvisação, não vou gravar a minha música, porque senão eu maculo algo da efemeridade da obra. Porque da feita que eu gravei, eu fixo e ela vira uma referência. E a ideia ideológica, a ideologia que está por trás disso, diz que a obra precisa ser efêmera. Ela nunca pode ser ela mesma, ela não pode se autodeterminar, porque senão a gente voltaria para aquela ideia de obra musical lá do século XIX. Então, a não identidade da obra. O tempo como referencial concreto, que eu já falei, né? Ao invés de... Tudo bem, Lilian, pode ir. Eu estou gravando, estou quase terminando aqui, mas vai estar gravado, e depois você dá uma olhada. Tchau, tchau. Até semana que vem. O tempo vira o referencial, então você cronometra as coisas que você faz. Você diz, olha, eu vou tocar durante 10 segundos esse negócio. Eu vou tocar durante 1 minuto e meio. O parâmetro não é mais 2 compassos, 10 compassos. O parâmetro é o tempo concreto. Você coloca som no tempo, e o tempo é o tempo concreto. Criatividade do intérprete, né? Tudo isso pressupõe que o intérprete é meio que livre, né, para fazer música do jeito dele. Isso é algo que vem junto, né, como uma espécie de consequência de tudo isso. Eu tenho uns artigos que eu já escrevi muito sobre isso, eu já afirmo que isso é mentira, mas se vocês tiverem interesse, eu posso mandar os meus artigos também. No fundo, o intérprete está numa arapuca muito mais dissimulada, né, do que numa partitura normal. Na partitura normal eu ainda consigo interpretar e tal. Aqui, eu preciso me guiar por um ideal de sonoridade também. Porque nem tudo que eu faço, sendo livre, é representativo dessa liberdade. Então, eu sou obrigado a estandartizar essa liberdade, transformá-la numa coisa que é representativa de determinado tipo de sonoridade, e o intérprete acaba sendo forçado a fazer uma música nesses termos. Ou seja, ele não pode ser autoral demais. Ele precisa ser um veículo dos sons, de sons livres. Significa que quem está livre é o som, não é o intérprete. O intérprete continua sendo uma máquina de acertar e errar. Só que ele tem que fazer uma música que parece livre. Mas isso aí, se vocês tiverem curiosidade, eu posso mandar para vocês depois também. O jogo como prática interpretativa, né? Às vezes você é instado a desenvolver uma atividade que não tem nada a ver com a performance musical, um jogo, por exemplo, com regras, que vai produzir sons a partir do momento que você segue as regras do jogo. Isso é uma coisa também possível. Imagina uma partida de ping-pong. E na mesa de ping-pong você coloca os microfones de contato embaixo. Assim. Isso é um exemplo de jogo musical. E aí a bola vai quicando e os sons vão sendo difundidos em alto-falantes, por exemplo. Isso é uma maneira de pensar o jogo como um disparador de uma obra, né, de uma música. E, finalmente, a disputa criativa. Aí, depois de tudo isso, eles ainda apelam para que o fruidor seja generoso, né? Diz assim, muito bom isso que eu estou ouvindo. Maravilhoso. Justamente por causa de todos os parâmetros que eles colocaram ali. Tudo aquilo que eles acham que tem valor, o intérprete precisa também
considerar como valoroso. Aí a conta fecha. Repara o seguinte, em nenhum momento eles falam em qualidade do resultado sonoro, eles falam em autodeterminação do intérprete, um intérprete criativo, pondo as coisas dele no lugar. Tudo isso é tabu. Tudo isso é meio que proibido. E você já pode imaginar que, dentro dessa perspectiva, o resultado é considerado algo secundário. Quando você coloca o resultado como algo secundário, é provável que você estabeleça uma desconexão com o fruidor. O público vai ter uma relação com esse tipo de prática, né, oblíqua, enviesada. O público precisa aderir ao processo também para poder fruir dele. É como quando você está diante de uma obra de arte plástica, abstrata, sei lá, diante de um Pollock, alguma coisa assim, e você sabe que você não pode ser figurativista. Você não pode exigir da obra de arte que ela seja um desenho de alguém, né? A imagem perfeita de alguém. Você aceita jogar o jogo da abstração da imagem, para poder fruir dela. No caso da música experimental, existe uma exigência parecida. Você precisa aceitar jogar o jogo do processo, da música enquanto processo, para poder fruir dele. Agora, eu tenho muitas dúvidas desse esquema, né, de que isso realmente dá certo. Mas já é um problema meu. Eu nunca entendi que isso pudesse dar certo de alguma maneira. De você fazer um tipo de música que a desconexão com o público é um dado estrutural. Uma música que exige de quem escuta um esforço e um entendimento das regras que regem aquela atividade, para que ela possa criar uma estratégia dela de fruição daquilo. Isso é um problema que a música experimental vive tendo que lidar. A falta de público, a falta a falta de comunicabilidade das coisas que são propostas, né, de modo geral, a necessidade de teorizar demais sobre aquilo que é feito, o papel da ideologia, certas ideologias libertaristas para explicar aquela atividade. Enfim, ela acaba trazendo consigo uma série de outros problemas, né, para se sustentar enquanto fato social também. Isso é muito interessante, a gente vai conversar sobre isso bastante nesse semestre, porque a gente vai fazer música. E vai fazer música usando alguns desses parâmetros. Só que vocês vão ver que no processo é possível a gente entrar num acordo para resolver esse problema da comunicação daquilo que a gente quer comunicar. Existe como fazer isso de uma maneira eficaz, contanto que a gente coloque na equação, de uma forma clara, a ação performática como uma instância ativa. Que a gente assuma a ação performática como uma instância ativa. Quando a gente faz isso, a gente tem condições de modelar o nosso resultado final da maneira que a gente acha melhor. Sem esse dogma, né, de que a gente não pode se colocar no processo de forma ativa, porque isso representaria uma espécie de autoritarismo do gesto, uma espécie de autoritarismo da performance. Aqui a gente não vai partir desse tabu. A gente vai avaliar as coisas que a gente faz, né, de modo a no final, chegar no melhor resultado possível. Nesse sentido, eu já coloco para vocês o primeiro problema, a primeira problematização, né, do nosso trabalho, um trabalho musical de modo geral, em relação a esse classicismo da música experimental. Então, eu apresentei para vocês agora essa formulação do conceito de música experimental, apresentei o dogma, né, a ideologia que apoia esse subcampo da música contemporânea, e já tô prevenindo vocês de que a gente vai subverter essa subversão no intuito de fazer a música que a gente quiser fazer. Que é uma maneira de dizer
que a gente vai fazer música, meio que ignorando essa dogmatismo de toda a natureza. Seja da academia, seja do circuito de música experimental, seja de uma ideia de subversão ou iconoclastia, seja lá como for. A gente só vai saber exatamente o que a gente tem que fazer e como devemos proceder na medida em que nós nos conhecemos melhor, decidimos fazer música juntos e colocarmos como foco do nosso diálogo, do nosso debate, alguma coisa, algum disparador que vai orientar o nosso trabalho poético. A partir daí a gente cria música juntos, cria nossas próprias normas e com foco no resultado final. Que depois de tudo que eu falei, seria uma maneira de simplesmente fazer música. Então, é isso por hoje. Me digam aí o que vocês estão achando dessas ideias. Se tem alguma dificuldade, alguma questão para colocar? O que vocês estão achando disso aí? Eu estou meio chateada. A gente só está tendo essa discussão agora, no meu último período da universidade. Ao mesmo tempo que eu fico, talvez se eu tivesse ouvido isso no início também, eu não teria entendido, não teria dado importância, né? Mas estou achando massa aí. Legal. Eu estou ansioso, muito ansioso de pôr em prática, né? Essa parte, porque assim, na academia, o lado musical, a gente segue justamente como o senhor falou, na área, né, do trompete em si, a gente segue uma metodologia e é basicamente aquele programa, aquele cronograma e você tem que seguir metodicamente mesmo falando, entendeu? E já na disciplina que a gente está aqui, né, vai com certeza, quando o senhor fala de experimento, quando você fala de você se sentir à vontade de criar, é uma coisa que me agrada muito, entendeu? Já de ter vindo muitos anos já só nessa metodologia de fazer o que lhe dão, né? E não fazer o que que você tem vontade de fazer, né? Não abre esse caminho para a gente, né? Então, eu estou ansioso e que com a positividade, né? De que vai ser massa. Legal. Positividade sem positivismo. Boa. Eu achei muito bacana também. Inclusive, trabalhar essa parte que ela é bem densa mesmo e é uma quebra de paradigma na gente, porque isso é muito importante para influenciar a nossa prática. É muito importante porque tudo que a gente pensa, o que a gente faz, isso afeta na nossa música. Então, quanto mais leve a gente ficar, com a nossa cabeça mais certa do que a gente quer fazer, acho que a gente consegue aproveitar mais. Muito bom mesmo. Gostei. Ótimo. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue sobreviver, então, ao semestre. Que é o que eu falei na primeira aula, né? Tá todo mundo no seu limite. Vamos ver se pelo menos esse momento da semana de vocês é um momento prazeroso, né? Assim, pra gente relaxar um pouco falando de música, né? É possível, sim, falar de música sem ficar tenso. Enquanto estiver rolando, vamos nessa. Semana que vem eu vou continuar falando de teoria. Vocês viram que ainda tem umas questões lá. Eu queria introduzir vocês a música experimental brasileira. Essa era a minha meta. Eu separei um monte de coisa para vocês verem. Eu vou ver se eu coloco lá no Zap todos os links, né? E aí eu vou resgatá-los na semana que vem e vou explicar o que significa cada coisa. Aí tem de tudo. A maioria é brasileiro mesmo. Tem coisas minhas, tem coisas de vários colegas e tal. Eu acho que está na hora da gente começar a estruturar
uma teoria da música baseada no que a gente está fazendo. Para de depender tanto desses referenciais europeus e americanos. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar. Agora eu vou retomar esse mapa mental. Aliás, só um parêntese, se você tiver interesse em uma cópia desse mapa mental, precisa baixar o software. O software chama Free Mind, de mente livre. Ele é gratuito e é bacana para vocês fazerem apresentação também de trabalhos e tal. Eu recomendo. Aí se vocês tiverem baixado, quiserem que eu mande essa apresentação, eu mando para vocês. Vocês terem como referência, né? Então, beleza. Eu vou colocar os links no Zap. Semana que vem eu continuo com esse mapa mental aí. A gente encerra essa parte de teoria, né, da música experimental. Aí partimos para o nosso repertório, resolvendo nossos problemas de como fazer música junto. Acho que até lá a gente já se conhece um pouquinho mais. Não vai ser difícil fazer, não. Beleza, gente? Então, eu encerro. Vou parar a apresentação aqui e interromper a gravação. Alguém tem alguma questão que queira conversar ainda?